Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e vamos ler hoje um texto da irmã Jaqueline Teixeira, que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O texto se chama Vida Intencional e ele foi baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 28 a 33, que nós vamos ler agora. E diz assim, ó: mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, porque minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam, por que a minha liberdade tem que ser limitada por aquilo que os outros pensam? Porque serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Isso é uma coisa impressionante, né, irmãos? Bom, então nós vamos começar o nosso devocional orando, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos esclareça. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines, que possamos realmente aprender e colocar em prática a tua palavra. Que ela seja viva, Senhor, que nós possamos estar atentos a tudo que o Senhor está nos dizendo. Senhor, perdoa os nossos pecados, torna-nos cristãos melhores. É o que te peço, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo 33 é o chave, que diz assim, ó: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O apóstolo Paulo, né? Que irmão é esse, irmão Paulo, né? Maravilhoso. Quantos exemplos ele nos dá. E assim, só dá para seguir esses exemplos se formos guiados pelo Espírito Santo, porque nosso próprio desejo não é, né? O de fazer essas coisas. Imagina viver para agradar os outros e não se agradar. Isso é de um altruísmo, é de uma generosidade ímpar, né? Bom, a irmã Jaqueline diz assim, que todos os dias a gente tem a chance de fazer a diferença na vida de alguém. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazermos a diferença no mundo. Mesmo que seja assim, ó, um trabalho de formiguinha, nem que seja por pequenas coisinhas que nós vamos fazendo todos os dias. A gente sempre pode abençoar alguém, né? E abençoar alguém não precisa necessariamente ser com dinheiro. Não, você pode abençoar com uma pequena porção do evangelho, com uma atitude cristã genuína. Você pode abençoar alguém quando você está dirigindo o seu carro e você dá passagem. Você pode abençoar alguém quando você vai entrar no elevador e você puxa a porta e deixa a pessoa entrar primeiro. São pequenos gestos, né? Que as pessoas vão notando. A gente pensa que as pessoas não notam na gente, mas elas notam o jeito que a gente fala, o jeito que a gente age. São pequenas coisas, pequenas gotículas de bênçãos que nós vamos administrando do nosso próximo. E isso tem a ver com o Evangelho, com os passos de Jesus, com as pegadas dele, né? Então, nós vamos tendo atitudes cristãs de verdade, né? Não está na Bíblia que você tem que dar passagem ou abrir a porta do elevador ou dar o primeiro pedaço para alguém. Não está lá, mas diz que a gente tem que amar o outro como a gente se ama, né? Diz que a gente tem que ser solidário, nós temos que ser benignos, compassivos, pacienciosos. Então, assim, essas pequenas coisas vão demonstrando de quem nós somos filhos, né? Então, oferecer ajuda, aconselhar, orar, tratar a pessoa com amor, são alguns dos exemplos como a nossa postura pode impactar
a vida das pessoas ao nosso redor, né? Então, assim, as pessoas têm que perceber que existe algo de especial em nós, que é Jesus Cristo, né? O que vai nos diferenciar das outras pessoas. Porque tem um monte de gente que é boazinha nesse mundo, né? Mas não tem Jesus. E nós temos. Então, nós temos mais do que o dever do que mostrar Jesus para as pessoas no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Então, a verdade é uma só, é que na correria, no vai e vem, no cotidiano, na nossa rotina tão apressada, a gente muitas vezes deixa de viver de uma maneira intencional. A gente vai sendo levado pela vida e esquece da intencionalidade, né? A gente não tem que fazer as coisas, como dizia minha mãe, do vai da valsa. Nós temos que ter intencionalidade nas coisas que nós fazemos, porque nós somos filhos do rei. Nós seguimos as pegadas de Jesus, então não pode ser bagunçado assim. Nós temos que ser intencionais, sim. Nós temos que provocar situações onde as pessoas possam ver Jesus refletido naquilo que nós estamos fazendo. Então, tudo que a gente faz pode e deve ser uma pitada missionária. Não tem problema que nós sejamos missionários urbanos, né? Mas é importante levar a palavra de Deus. Então, nossa vida não pode acontecer de forma automática. Não nós que conhecemos a palavra, que conhecemos Jesus Cristo e que sabemos que Deus espera de nós. Que a gente tem uma tarefa muito, muito clara, que é brilhar a luz de Jesus onde a gente for passar. Por onde a gente for passar, ó, a luz de Jesus tem que brilhar. Então, não importa se você a sua vida no trabalho, na sua família, na faculdade, na academia, na reunião de pais e alunos, passeando com o neto, passeando com o filho, fazendo compra, não importa onde você esteja. Você sempre tem que ter uma atitude intencional no seu dia a dia. A gente tem que ter a chance de enxergar cada relacionamento, cada encontro que a gente tem com o outro numa oportunidade de honrar o evangelho. Isso é fundamental. Então, viver de maneira intencional é decidir fazer tudo que a gente faz para a glória de Deus. De modo que em cada coisa que nós falamos, fazemos, as pessoas podem identificar Jesus Cristo, podem ver a glória de Deus naquilo que a gente está vivendo, do modo como a gente está fazendo as coisas, né? Então, Deus tem que ser visto pelas outras pessoas na nossa vida, porque nós temos uma vida transformada. Então, elas têm que olhar para nós e falar: nossa, a vida dele é transformada. Eu também quero essa transformação. Eu também quero essa paz. Eu também quero esse amor. Eu quero esse domínio próprio. Eu quero ser salva, ser remida, como essa pessoa que tem a alegria de viver. Então, nós temos que ser intencionais ao se relacionar com cada uma das pessoas. Cada pessoa que cruza o nosso caminho não é por acaso, irmãos. Não existe nada por acaso. Porque se você vive o seu dia a dia, a sua rotina, no corre-corre, sem perceber, saiba que o nosso Deus é intencional. Ele não faz nada bagunçado, não. Ele não faz nada sem prestar atenção. E ele nos dá o exemplo. Nós também temos que ser intencionais. Porque nós temos que demonstrar o caráter de Cristo no nosso comportamento. Para quê? Para que as pessoas possam receber a boa semente, né? Para que as pessoas possam receber a semente da fé. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria para enxergar, para perceber todos os nossos papéis na sociedade: mãe, esposa, marido, irmão, primo, colega, amigo. Cada papel que nós temos na sociedade, nós temos que pedir a Deus que nos mostre como ter estratégia para proclamar o reino de Deus. Nós temos que assumir uma postura de servo do Senhor, usar cada oportunidade para ser sal do mundo, né? Porque, como diz a palavra, se o sal não salgar, não serve para mais nada, né? Então a gente não pode ser agente secreto de Jesus Cristo, né? Não dá para a pessoa, você conviver assim vários anos com uma pessoa e aí um dia você descobre que ela é cristã, mas você nunca ia imaginar. Então nós não podemos viver assim como agentes secretos, né? 000 de Jesus, não.
007, né? O agente secreto 007 de Jesus. Não podemos ser assim. Temos que ter estratégias e as pessoas têm que olhar para nós e falar: nossa, é um cristão. Quero ser assim também. Então, não estou falando de religião, né? Muitas vezes a pessoa fala: qual que é a sua religião? Religião é de menos. O que o Senhor quer é obediência à sua palavra, aquilo que Ele tem para nós. Então, nós temos que estar, sim, pautados na palavra de Deus, orando, pedindo sabedoria ao Senhor para que nos indique. E sim, é fundamental que nós frequentemos uma igreja, onde possamos ter comunhão com os outros irmãos, onde possamos aprender as coisas de Deus. Não pense que ficar sem a igreja não agrada a Jesus. Não, Ele quer sim que você tenha um espaço lá, físico, onde você possa ir, compartilhar, participar da ceia, enfim, cultuar ao Senhor nosso Deus. E no mundo que nós possamos ter estratégias para mostrar como Jesus Cristo marcou nossa vida e como que nós desejamos que Ele marque a vida de outras pessoas. Nós temos que viver para a glória de Deus. Amém? Nosso manancial termina assim: ter uma vida intencional é fazer tudo para a glória de Deus. E você tem feito? O nosso devocional então terminou. Eu deixo aqui o meu abraço fraternal. Deixo também o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.